Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Histórias do Brasil. Eu sou Érica Luzia Pauli Gesser e hoje vamos falar sobre a crise que assolou o Brasil nos anos 80. A hiperinflação brasileira teve suas origens em 1979, quando explodiu a segunda crise internacional do petróleo, provocando uma subida dos preços e dos produtos. Os Estados Unidos, fortemente dependentes do petróleo importado, passaram a ter uma inflação considerável. A década de 80 no Brasil foi um período de significativas mudanças e de novos ordenamentos no quadro político e de nossa sociedade. O início do processo de abertura política, após longo período de ditadura militar, possibilitou o surgimento de novas organizações da sociedade civil e da sociedade política. É conhecida no Brasil como década perdida, de 1980 a 1990, o período dos anos 1980 em que o Brasil mergulhou em uma profunda crise econômica marcada pela hiperinflação, elevação da dívida pública e interrupção do crescimento do PIB. Em 1980, a inflação no Brasil chegou no patamar histórico e, até então, recorde de 100%. A economia viveu períodos de recessão e desaceleração contínuos no desemprego, era alto e os salários desvalorizavam rapidamente e o aperto monetário interferia em todos os aspectos do cotidiano social brasileiro. E para falar mais sobre este assunto da crise que assolou o Brasil, com todo prazer, vamos trazer o depoimento do cidadão agricultor, hoje aposentado, do José Mário Gesser, do estado de Santa Catarina, ele que vivenciou e atravessou esta crise com sua família, com sua economia baseada na agricultura. Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui no seu podcast, Érica. E estamos aqui para compartilhar experiências, para falar um pouco mais sobre como é que foram os anos 80, como eles foram de fato difíceis. O senhor José Mário, e como o senhor enfrentou a hiperinflação dos anos 80? Como é que foi? Então, durante os anos 80, a gente utilizou várias estratégias para combater a hiperinflação. Mas eu diria que a principal foi, de fato, após receber nossos rendimentos, salários, a gente ia comprar de forma imediata no mercado, nas farmácias, né? A fim de não perder poder de compra, porque a inflação era tão alta que, às vezes, no mesmo dia, os preços variavam. Então, a principal estratégia era comprar o quanto antes o que se está precisando, logo após receber o salário e ir às compras. Eu diria que a segunda estratégia que a gente fazia na época, mas não tanto, era fazer investimentos e comprar ativos que estavam indexados pela inflação. Então, comprar investimentos que também subiam junto com a inflação. E uma terceira coisa que também acontecia era comprar moedas estrangeiras mais fortes, que não sofriam tanto com a inflação, como, por exemplo, o dólar. Mas essa última opção eu acabei não usando tanto. Mas era isso principalmente que a gente fazia. E o senhor José Mário, poderia me responder mais uma pergunta a esta crise econômica? Como é que ficou o seu emocional? Como é que as pessoas viram isso? Como é que ficou a mente, a subjetividade dessas pessoas? E para não deixar se abalar e que a esperança fosse comprometida, como é que fez para manter o ânimo de continuar trabalhando? Como é que foi?
Foram realmente tempos bem difíceis, foram tempos de muita ansiedade, de muita incertezas. Todos os dias eram novas notícias sobre novas moedas, inflação sempre subindo mais e mais. Mas para enfrentar, basicamente, a gente manteve a cabeça erguida, esperança, né, de tempos melhores e fé, trabalho. Né? Então, basicamente, a gente trabalhou bastante, manteve a fé e foi isso, basicamente. A gente manteve a família unida, com fé, esperança e trabalho. E assim a gente superou, pouco a pouco, essa hiperinflação e crise econômica. E hoje, nos dias atuais, qual mensagem o senhor poderia deixar para a sociedade, o Brasil da época de hoje? Qual mensagem o senhor poderia deixar para o Brasil em 2024, comparando com os anos 1980? Certo. Eu diria que é sempre importante manter a cabeça erguida, ter esperança e trabalhar bastante. Mas, claro, também tentar sempre evoluir, estudar, analisar as políticas públicas, tentar sempre aprender mais e mais sobre política, mercados, investimentos. Mas também diria que é muito importante sempre votar bem, escolher representantes que entendem do que estão fazendo, que têm boas políticas monetárias, fiscais. É claro, né, que não recorrem à corrupção para ganhos próprios. Mas é isso, votar bem, se evoluir, estudar e trabalhar sempre. Muito bem, e assim vamos finalizando o podcast em Histórias do Brasil. Agradeço ao senhor José Mário Gesser pela participação e voltaremos com outros assuntos ou temas na semana que vem. Muito obrigado, Érica. O prazer foi meu. Até mais. Muito obrigada.